Glórias a Jesus. Amados, ainda nesse mesmo clima de adoração, abra rapidamente a sua Bíblia no Salmo de número 122. Salmo de número 122. Uma breve palavra aqui antes de eu continuar. Salmo de número 122. Versículo de número 6. Salmo de número 122, versículo de número 6. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: orai pela paz de Jerusalém, prospere aqueles que te amam, haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém, amados? Olha aqui para mim rapidamente. Primeiramente, mais uma vez, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Pastor tomou uma decisão meio que relâmpago. Isso não estava planejado, mas domingo retrasado, quando eu estava ministrando a palavra de Deus lá na igreja dos meus pais, lá em Canelinha, Igreja Batista Restaurando Amor. Amanhã à noite eu estarei lá novamente ministrando a palavra de Deus. Quando encerrou o culto, a líder do Ministério de Louvor, líder do Ministério de Jovens da igreja, a irmã Samanta, ela comunicou que os jovens estariam indo para um congresso lá em São Paulo, em Sumaré, chamado JAMP, que significa Jovens em Unidade Multiplicando Poder. Foi uma visão que Deus deu para o apóstolo René Terra Nova, de trabalhar com os jovens da nação brasileira lá no Monte Sinai. E quando ela falou que os jovens estariam indo para lá, que tinha uma vaga na van, na mesma hora o Espírito Santo deu aquele start assim, que eu deveria estar lá. Mas, como todo Gideão, eu fui para a oração pedir a confirmação se Deus realmente queria me levar para um congresso de jovens, né? Eu tenho assim uma aparência jovem, vocês estão vendo, né? Tenho uma carinha de jovem. E aí então Deus deu muito mais do que uma confirmação, e a gente então teve que tomar essa decisão rápida, né? E na quinta-feira à noite, por volta da meia-noite, a gente embarcou para São Paulo, para Sumaré. E foram dias incríveis, né? Foi um tempo muito precioso na presença dos jovens. Mas hoje eu não vou entrar em muitos detalhes, porque senão eu não vou conseguir compartilhar a palavra que Deus me deu aqui nessa noite. Mas quero agradecer, né, os irmãos aqueles que estiveram participando, né? Houve no sábado passado, houve aqui na cidade um pedágio, né, para estar contribuindo com esse tratamento do meu filho, né, do Levi Marcos, nosso filho, que é autista. E quero agradecer aqueles que puderam estar trabalhando, puderam estar ajudando de alguma forma. Já agradeci a irmã Cátia Batista, né, ela que foi a pessoa que abriu as portas para a gente começar a pregar o Evangelho aqui em Nova Trento. E incrível, né, que Deus tocou no coração dela para estar liderando esse pedágio, e deu tudo certo. E o dinheiro que foi arrecadado deu para a gente pagar exatamente o valor que estava atrasado já na clínica, e também a fonoaudióloga, a escolinha de música, que ele faz uma musicoterapia, e a gente ainda tem mais uma situação para acertar. Mas o dinheiro vai dar na conta, irmãos. Não vai sobrar nada e não vai faltar nada. Então é incrível como que Deus faz as coisas, né? Nós queremos louvar a Deus pela sua fidelidade. Agora, voltando aqui, amados, para o Salmo número 122. Nós não temos muito hábito, talvez isso eu poderia dizer que a culpa é do próprio pastor, né? Nós temos deixado a desejar nesse quesito. Nós não temos
muito o hábito de ensinar a igreja a orar por Israel. Não é sempre que você ouve alguém, um pregador da palavra de Deus, um pastor, um apóstolo, um líder, ensinando da importância de orar por Jerusalém. E a palavra de Deus, não somente no Salmo 122, mas existem outros textos na Bíblia que falam sobre a necessidade de orar por Jerusalém. Eu gostaria de fazer uma pergunta: tem alguém aqui que gostaria de prosperar? Vou perguntar de novo, tem só alguns estavam acordados. Tem alguém aqui que gostaria de prosperar? Quem aqui quer ser uma pessoa próspera? Amém? A palavra de Deus diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperem aqueles que te amam. Prosperem aqueles que te amam. Há uma promessa. Deus está prometendo prosperidade para aqueles que amam a Jerusalém. E nós devemos orar para que haja paz nos muros de Jerusalém e prosperidade nos seus palácios. Eu conversava com a irmã Cida ali um pouquinho antes de começar o culto. Irmão, querendo ou não querendo, Israel é a nação eleita de Deus. Deus tem uma aliança com aquele povo. Nós sabemos que Jesus ele veio primeiramente para os judeus, né? Sabemos também que muitos não receberam a Jesus, mas a todos que o receberam, Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Amém? Então hoje nós somos filhos. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, que morreu em nosso lugar na cruz, se tornou um filho de Deus. No entanto, é sempre bom lembrar que primeiramente, em primeira instância, Jesus veio para o judeu. Jesus veio para o povo judeu. Deus é um Deus de aliança, e Ele firmou uma aliança através de Abraão com Israel. Então, quando a palavra de Deus ensina que nós devemos orar por Jerusalém, Jerusalém é a capital de Israel. Isso não significa que você deve ou eu devemos orar apenas por Jerusalém. Na verdade, eu creio que nós devemos orar por Israel, mas principalmente por Jerusalém. Jerusalém, ele é a cidade que é considerada menino dos olhos de Deus. Jerusalém é a cidade do rei, é a cidade do grande rei. Então, amados, eu queria, antes de eu estar compartilhando com vocês a palavra que Deus nos deu para compartilhar com vocês nessa noite, eu queria convidar você, nessa noite, a ficar de pé. E nós vamos começar aqui mesmo na igreja a exercitar um desses ensinamentos da palavra de Deus que nem sempre tem sido ensinado, né? E que precisa ser ensinado. Deus deseja que nós possamos orar pela paz de Jerusalém. Existe um outro salmo que diz que se apegue a minha língua ao paladar, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, a tua preferida. Então, é da vontade de Deus que a gente possa orar. Podemos ficar de pé? Eu quero convidar você a orar. Eu conheço pessoas que têm o hábito de orar por Israel em cada refeição. Todas as vezes que vão almoçar ou jantar, tem o hábito de orar por Israel, né? São hábitos que foram criados. Algumas pessoas podem interpretar isso como religiosidade. No entanto, eu vejo também como uma forma de você lembrar, né? Lembrar de estar sempre orando por Israel, orando por Jerusalém. E há uma promessa: vão prosperar aqueles que amam a Jerusalém, né? Eu quero convidar você também, você que é nossa ovelha, né? O filho, ore também para que Deus envie os pastores de vocês para Israel. Amém? Há uma promessa em Zacarias que vai haver uma chuva de prosperidade, né, para aqueles que vão a Sião. Então eu quero convidar você nessa oração. Você inclui pela fé os pastores de vocês, amém? Para que Deus mande recursos e envie os pastores de vocês para Jerusalém. Todo ano, em setembro, outubro, tem uma festa lá, a festa dos tabernáculos, né? Todos os anos acontece essa festa. E nós queremos muito, né? É um sonho do meu coração
poder ir a Jerusalém. Minha mãe, a pastora Mena, já foi, e ela conta que ela chorou do início até o fim. Imagina, irmãos, e imagina você pisando em Jerusalém. Alguém aqui gostaria de andar na cidade onde Jesus andou? Quem gostaria de visitar o túmulo onde Jesus foi colocado, né? Visitar, conhecer o Gólgota, conhecer o Monte Sinai, conhecer a Cafarnaum, Galileia. Amados, tudo é possível ao que crê. Eu tenho ouvido o testemunho de pessoas simples, pessoas comuns, como uma senhora que eu conheci, Dona Irene, que é responsável pela cozinha da Igreja Calvário, aqui na cidade de Brusque. Ela é cozinheira na Igreja Calvário há muitos anos. Ela, pela fé, bateu o martelo e foi para Israel. Temos aqui na cidade de Canelinha a pastora Alice, né, que é uma costureira, não é uma mega empresária, né, líder de intercessão da igreja dos meus pais. Ela foi para Israel. Então, amados, eu conheço a história de outras pessoas simples que tiveram lá, porque priorizaram, economizar recursos para fazer essa viagem. E eu creio que Deus pode levar cada um de nós lá. Mas, em primeiro lugar, ore para que Deus envie os pastores de vocês, né? Os pastores, eles representam a autoridade de Deus que está sobre a vida de vocês. Então, o óleo, ele vem sobre a barba de Arão, né? Então, sobre a liderança. Então, inclua isso nas suas orações. Vamos orar? Vamos orar pela paz de Jerusalém. Vamos orar para que Israel seja alcançado por Deus, para que Deus, realmente esse Deus de aliança, se compadeça daquele povo que é o seu povo e salve aquele povo. Vamos orar, amados? Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite, em cumprimento da Tua palavra, nós queremos orar por Jerusalém, nós queremos orar por Sião, Senhor, para que haja paz sobre os muros de Jerusalém. Oh Deus, em nome de Jesus, tem compaixão e misericórdia do Teu povo, tem compaixão e misericórdia dos judeus que estão espalhados nos 4 cantos dessa terra, tem compaixão e misericórdia do povo da aliança de Israel. Oh Deus, se volta para o Teu povo, tem compaixão e misericórdia daqueles que um dia foram eleitos, ó Pai, através da aliança com Abraão. Em nome de Jesus, volta-te para com o Teu povo, Senhor. Lembra-te da Tua aliança e redime e sara aquela terra, redime e sara Jerusalém, redime e sara Israel. Alcança aquele povo com Tua graça, alcança aquele povo com a Tua misericórdia. Abre os olhos daqueles que ainda não compreenderam que Jesus é o Messias. Oh Pai, nós sabemos que muitos ainda estão esperando, muitos ainda estão esperando a primeira vinda de Jesus, quando na verdade deveriam esperar a segunda vinda. E nós te pedimos, abre os olhos, Pai, abre os olhos do povo israelita, abre os olhos dos judeus, abre os olhos daquele povo, o povo eleito, para que eles venham compreender que Jesus é o Messias, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Oh Papai querido, abre os olhos dos Teus filhos, abre os olhos do Teu povo, para que eles venham compreender que Jesus é o caminho. Em nome de Jesus, não há nenhum outro nome em que possamos ser salvos. Por isso, Deus, tem compaixão e misericórdia do Teu povo. Oh Deus, que haja paz e prosperidade sobre Israel, que haja paz e prosperidade sobre Jerusalém, e que prosperem todos aqueles que amam Israel, todos aqueles que intercedem por Jerusalém. É a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Amém. Dá mais uma salva de palmas a Jesus. Amém. Aleluia.